O canal finalmente chegou à meta que tanto buscávamos, e o narrador achou que ia de férias. Mas... achou errado, otário? E nenhuma fonte secreta de dinheiro começa a jorrar e temos que continuar escravos dessa plataforma, mas de vago. Infelizmente, o mundo perdeu nosso renegado australiano, Richard Norton, então nada melhor do que trazer um filme dele com sua antiga parceira, a musa do canal, Cynthia Rothrock, em Lady Dragon. Um filme que nem precisa de apresentação, que é uma mistura de Kickboxer, o Desafio do Dragão, com outro filme qualquer de vingança. Mas se tem Cynthia e Norton, foda-se se é genérico. Então, vamos logo pra essa maravilha. Nós chegamos aos 100 mil inscritos, mas nem por isso você deve parar de ouvir os conselhos de Jalal Fazmehir. Stop! Join us. Então não esqueça de se inscrever no canal. E continue ajudando o canal com um Pix maroto, porque tá cada vez mais difícil monetizar os vídeos desses estúdios lavadores de dinheiro. Essa maravilha já começa na Tailândia, lógico, e estamos aqui em uma luta clandestina onde um cara que, bom, não deve ser muito expert em artes marciais, vai lutar contra a nossa musa. E, nossa, e essa jogadinha de trancinha aí, jovem? Enquanto isso, esse cara aqui observa de longe. Cynthia começa levando um pau do cara, mas, gente, é um filme de Cynthia Rothrock, então... Depois da luta, ela vai pegar o dinheiro e... que pariu, que porra de pescoço é esse, meu filho? Enfim, à noite, Cynthia vai para um local que conhecemos bem, o bom e velho bar de procedência duvidosa. O cara do começo chega e... peraí, de onde esse cara brotou? Ou então que visão periférica merda que Cynthia tem, né? Pra variar, como em filmes desse tipo, logicamente que Cynthia trabalhava pra uma agência e esse cara era o chefe dela. Deve ser a CIA com S, que vai mandá-la pro Parmistão. Descobrimos também que Cynthia é viúva. E o cara vai embora enquanto temos um flashback todo empenado do casamento de Cynthia e... uau, que atuação! Mais tarde, Cynthia tá aqui ouvindo os maiores sucessos de Katia Cega. Não está sendo fácil. Enquanto se prepara para ir atrás do responsável pela morte do seu marido. E não vou nem falar o quão errado é esse negócio aí de passar maquiagem para mudar a cor da pele. Enfim, mas a cereja do bolo de disfarce é a peruquinha de Lord Farquaad. Como é esperado em filmes de altíssima qualidade, claro que Cynthia tem que ir à também boa e velha boate de entretenimento adulto que um conhecido nosso conhece bem, né? Enquanto isso, pro descontentamento geral da nação, descobrimos que Richard Norton é o vilão desse filme. Cynthia tenta chegar perto dele, mas é impedida pelos seguranças. Depois de dar um pau nos seguranças da maneira mais verossímil possível, ela é rendida e levada para Norton, que faz uma virada divina. Norton confronta Cynthia e bate nela, e depois a deixa na beira da estrada. Na manhã seguinte, Cynthia é encontrada por... fudeu tudo. Lá vem a criança prodígio. E se tem criança prodígio, pode saber que vai dar merda. Ela é levada pra casa da criança e do vovô Einstein tailandês pra se recuperar. Na manhã seguinte, ou uma semana depois, porque afinal passagem de tempo pouco importa por aqui, Cynthia já tá se recuperando e o Einstein tailandês mostra pra ela que ainda sabe manusear e esquentar o velho pedaço de pau. Tá,
E por que ele fez isso? Eu não sei e o filme nunca explica. Mas acho que ele não vai precisar do patrocinador da turma da rola cansada. Como Cynthia ainda não tá muito recuperada, ela tem a ótima ideia de enviar a criança prodígio buscar o dinheiro que ela tem guardado no quarto do hotel que ela tá. Aí você me pergunta, por que ela não mandou o vovô Einstein em vez da criança prodígio? Eu não sei e o filme nunca explica. O menino chega ao hotel, mas o cara da recepção chama um dos capangas de Norton pra ir ao local. Quando o menino tá indo embora com dinheiro, o capanga chega e começa a persegui-lo. E aqui ele tem duas escolhas. Ou vai pra rua, que tem muito mais oportunidades de fuga, ou vai pro terraço onde pode cair de lá. Qual das duas você acha que ele escolhe? Ai ai. O capanga encurrala o menino enquanto sobe a escada de 5 degraus mais longa da história do cinema. Mostrando que criança prodígio é tão covarde quanto idosos. Uau, de novo. Só atuação top pras mortes aqui, né? Agora à noite, Norton tá aqui querendo uma furunfância marota, quando é impedido por seu braço direito na empresa de exportação que é fachada pros seus negócios ilícitos. Mas depois... Amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Na manhã seguinte, ou no mesmo dia, passagem de tempo, gente. Passagem de tempo é irrelevante. E a criança prodígio chega e mostra que criança prodígio é realmente um capeta em forma de guri. E o homem quis me pegar, correu atrás de mim até o telhado e estava armado. Ele está louco. Zero remorso, zero arrependimento. Por isso que eu não gosto de crianças prodígio. Pra mostrar que nossa heroína tá recuperada, temos a boa e velha cena de treinamento, enquanto é vigiada pela criança e o vovô Einstein. E que porra é essa? O velho teve trombose depois de tomar o azulzinho? Sentiu uma cãibra? Vovô é dúvida? Eu não sei e o filme nunca explica. De volta à empresa de Norton, um policial brota do nada investigando o carregamento ilícito do vilão, mas é surpreendido por Norton e dois capangas. Norton diz que vai lutar contra o cara, mas... Olha, por essa eu não esperava. Bem bolado, como diria Silvio Santos. Na manhã seguinte, mais treinamento de Cynthia. E ela diz que tem que ir embora. E vamos ficar sem saber se a pipa do vovô não sobe mais. Ela vai para a porta da empresa de Norton e, imitando a galera russa que se joga na frente dos carros... E por causa disso, ela consegue um emprego na empresa de Norton e vai morar com o braço direito do vilão. Tá vendo, pessoal? Se tiver desempregado, é só pular na frente do carro de algum CEO que a vaga vem. À noite, a mulher vai sair com Norton e volta pra lá de Bagdá. Só pra ele ver que eu não ligo a mínima. Cynthia pega a chave do local, mas assim como o outro cara, também é surpreendida pelos capangas. Mas como a conveniência é a mãe do roteiro ruim, claro que Norton não vai estar lá. Ela dá um pau nos capangas e foge, mas é perseguido por esses outros caras que têm ou seria Mach 10. Enfim, os caras têm armas e não acertam um tiro. Ela entra em um carro e consegue fugir da empresa da maneira mais verossímil possível. Uau! E esse capacete aí que deu tempo de colocar, hein? Cynthia continua sua fuga a pé, porque afinal aquela batida ali não deixa ela nem zonza. E os capangas continuam correndo atrás dela. Mas agora, como a conveniência é a mãe de você sabe quem, eles não usam as armas? Ah, se fuder, viu? Ela é encurralada em outro local, mas também, do nada, aparece um outro cara que até então não tinha aparecido no filme e a salva. Então, nem
Nem adianta perguntar quem é, porque eu não sei e o filme nunca explica. Os capangas voltam pra casa de Norton e ora, ninguém imaginava que o ex-chefe dela era mancomunado com o vilão, né? Que coisa. E como sempre, um dos capangas genéricos tem que se fuder pra dar uma lição nos outros. Na manhã seguinte, Norton vai visitar o escritório e rouba um carimbo de Cynthia. E diz que vai ter uma festa na casa dele no fim de semana, que é pra ela ir. Mas antes disso, nossa heroína volta à casa da criança prodígio e de vovô Einstein. E só acho que o vovô quer dizer algo aqui. No fim de semana, Cynthia vai à casa de Norton, que tá usando um look Miami Vice divino. E outro detalhe, essa casa é a mesma de Código de Honra, também com essa dupla dinâmica aí. Ele a leva pra dentro da casa e dá uma demonstração de como sabe lutar. E sério, só nessa cena aí Norton acabou com a carreira daquele corno lavador de dinheiro que só sabe dar tapinhas. Depois Norton confronta Cynthia e diz que sabe quem é ela porque descobriu pelas digitais do carimbo. E ora, claro que o ex-chefe tá aí. Mas Cynthia consegue bater em Norton e ainda manda uma frase de efeito antes de passar fogo no ex-chefe. A minha é maior. E não vou nem falar da leve conveniência de ter uma Uzi carregada ali, ao lado dela, né? Enfim, continuando. Começa então a perseguição dos capangas de Norton ao dublê de Cynthia. E tome aí um pouco de anos 80 pra finalizar. Não? Ok, continuando. Enquanto isso, os capangas de Norton, mais a mulher tá com fogo na casa de vovô Einstein. E na cena seguinte, Cynthia foi pra casa da mulher e, sério, a passagem de cena é essa, mostrando que distância pouco importa também. Não vou nem falar que era só ter um 38 aqui e a mulher tinha acabado com a conversa, né? Mas não, precisamos do monólogo dos vilões antes de qualquer coisa. E como estamos sem muita ideia de como colocar um confronto final entre esses dois ícones das artes marciais, vamos simplesmente marcar um confronto no armazém do pescocinho do começo. No matadouro de cima, às 8 horas. Cynthia vai até o local e começa a lutar contra Norton. E logicamente começa a dar um pau nela, mas... como sempre tem um mas como em todo filme assim, depois de apanhar até quase desmaiar, claro que Cynthia começa a revidar. Mas aí precisamos das reviravoltas. E abraço direito de Norton chega com vovô Einstein e a criança prodígio. E Norton começa a levar vantagem. Mas como aqui é Cynthia que é a mocinha da história, do nada, baseado em porra nenhuma, uns policiais chegam e rendem a capanga. Com esse tanto de reviravolta, Cynthia tem a chance de brilhar e vencer o confronto. E Norton vai preso. E fim. Essa maravilha termina com o pescocinho ainda dando uma grana pra Cynthia e ela indo embora com a criança prodígio e só acho que finalmente vovô vai mostrar pra Cynthia o porquê descascar aquele pedaço de Paula do começo. Não é? Tchau. Não está sendo fácil.